Quando um padrão mental, uma emoção ou uma reação forem observados, aceite-os. Você não está consciente o bastante para ter uma escolha em relação a esse assunto. Não se trata de um julgamento, apenas de um fato. Se você tivesse uma escolha ou percebesse que de fato tem uma escolha, escolheria o sofrimento ou a alegria, o conforto ou o desconforto, a paz ou o conflito? Escolheria um pensamento ou um sentimento que separasse você do seu estado natural de bem-estar, da alegria da vida interior? Chamo de negativo qualquer sentimento dessa natureza, o que significa simplesmente mal. Não no sentido de você não deveria ter feito isso, mas simplesmente mal no sentido concreto, como sentir dor de estômago. Como é possível que os seres humanos tenham assassinado mais de 100 milhões de seus semelhantes apenas no século XX? Pessoas infligindo um sofrimento de tal magnitude umas às outras está além de qualquer coisa que você possa imaginar. E isso sem considerar a violência física, mental e emocional, a tortura, o sofrimento e a crueldade que os homens continuam a infligir uns aos outros, bem como a outros seres vivos. Será que agem assim em seu estado natural, em contato com a alegria da vida dentro deles? Claro que não. Somente aqueles que vivem num estado profundamente negativo, que se sentem de fato muito mal, poderiam ver tal realidade como um reflexo do modo como se sentem. No momento, essas pessoas estão empenhadas em destruir a natureza e o planeta que nos sustenta. E isso é inacreditável, mas é verdadeiro. O homem é uma espécie perigosamente insana e doente. Isso não é um julgamento, é um fato. É também um fato que a sanidade está lá, por baixo da loucura. A cura e a redenção estão disponíveis nesse exato momento. É verdade que quando aceita seu ressentimento, o mau humor, a raiva, etc., você não sente mais necessidade de manifestá-los de maneira cega e tem menos chance de projetá-los sobre os outros. Mas eu me pergunto se você não está se iludindo. Quando uma pessoa vem praticando a aceitação por um tempo, como é o seu caso, chega um ponto em que precisa passar para o estágio seguinte, onde essas emoções negativas não são mais criadas. Se você não passa, a aceitação se torna apenas um rótulo mental que permite ao seu ego continuar a ser tolerante com a tristeza e dessa forma fortalecer o sentimento de separação das outras pessoas, do seu ambiente e do seu aqui e agora. Como você bem sabe, a separação é a base do sentido de identidade do ego. A aceitação verdadeira poderia transformar tudo de uma vez por todas. E se sabe, bem lá no fundo, que tudo está bem. Como você diz, será que esses pensamentos negativos viriam em primeiro lugar? Se não houver julgamento nem resistência ao que é, eles nem surgem. A sua mente diz que tudo está bem, mas no fundo você não acredita nisso. E assim os velhos padrões de resistência mental e emocional ainda estão ali. É isso que nos faz mal. E isso também não tem importância. Você está defendendo o seu direito de ser inconsciente? O seu desejo de sofrer? Não se preocupe, pois ninguém vai lhe tirar esse direito. Ao perceber que um determinado tipo de alimento lhe faz mal, você continuaria a comer aquele alimento e insistiria em afirmar que não se importa em passar mal? Você pode dar outros exemplos da inconsciência comum? Observe quando estiver reclamando com palavras ou pensamentos de uma situação que envolva você. Pode ser alguém que fez ou disse algo que lhe aborreceu, algo sobre a sua situação de vida, o lugar onde mora ou até mesmo o tempo.
Reclamar é sempre uma não aceitação de algo que é. Essa atitude contém invariavelmente uma carga negativa inconsciente. Quando você reclama, transforma-se em vítima. Quando fala, você está no controle. Portanto, mude a situação, agindo ou falando, caso seja necessário ou possível. Ou então fuja da situação, ou se não, aceite-a. Tudo mais é loucura. A inconsciência comum é sempre relacionada, de algum modo, com a negação do agora. O agora, naturalmente, também implica o aqui. Você está resistindo ao aqui e agora? Algumas pessoas prefeririam estar num outro lugar. O aqui delas nunca é suficientemente bom. Observe-se e verifique se isso acontece em sua vida. Onde quer que você esteja, esteja lá por inteiro. Se você acha insuportável o seu aqui e agora, e isso faz infeliz, há 3 opções. Abandone a situação, mude-a ou aceite-a totalmente. Se você deseja ter responsabilidade sobre a sua vida, deve escolher uma dessas opções e deve fazê-lo agora. Depois, arque com as consequências, sem desculpas, sem negatividade, sem poluição física. Mantenha limpo o seu espaço interior. Se você tomar qualquer atitude abandonando ou mudando a situação, livre-se primeiro da negatividade. Uma atitude originada no discernimento tem mais efeito do que uma originada na negatividade. Uma atitude qualquer é muitas vezes melhor do que nenhuma atitude, especialmente se há muito tempo você está paralisado numa situação infeliz. Se for uma atitude errada, ao menos você aprenderá alguma coisa, caso em que deixará de ser um erro. Se você não agir, nada aprenderá. Será que o medo está impedindo que você tome uma atitude? Admita o medo. Observe-o, concentre-se nele, esteja totalmente presente. Isso corta a ligação entre o medo e o pensamento. Não deixe o medo nascer em sua mente. Use o poder do agora. O medo não pode prevalecer sobre ele. Se não há mesmo nada a fazer e você não pode mudar a situação, então aceite o aqui e agora totalmente, abandonando toda a resistência interior. O falso e infeliz eu interior, que adora sentir-se miserável, ressentido ou com pena de si mesmo, não consegue mais sobreviver. Isso se chama rendição. A rendição não é uma fraqueza, há uma grande força nela. Somente alguém que se rendeu tem poder espiritual. Através da rendição, você se livrará da situação internamente. É possível que você perceba uma mudança na situação sem que tenham sido necessários maiores esforços de sua parte. De qualquer forma, você está livre. Ou haverá algo que você deveria estar fazendo, mas não está? Levante-se e faça agora. Ou, em vez disso, aceite totalmente a sua inatividade, preguiça ou passividade nesse momento. Se esta é a sua escolha, mergulhe nela por inteiro. Desfrute-a, seja tão preguiçoso ou inativo quanto puder. Se você fizer isso conscientemente, logo sairá dela, ou talvez não. Em qualquer dos casos, não há nenhum conflito interior, nenhuma resistência, nenhuma negatividade. Você está sofrendo de estresse? Pensa tanto no futuro que o presente está reduzido ao meio para chegar lá? O estresse é causado pelo estar aqui, embora se deseje estar lá, ou por se estar no presente desejando estar no futuro. É uma divisão que corta a pessoa por dentro. Criar e viver com essa divisão é insano. O fato de que todas as pessoas estão agindo assim
não torna ninguém menos insano. Se você não pode fugir disso, tente se movimentar rápido, trabalhar rápido ou até mesmo correr, sem se projetar no futuro e sem resistir ao presente. Quando se movimentar, trabalhar e correr, faça tudo por inteiro, desfrute o fluxo de energia, a alta energia desse momento. Agora não há mais estresse, não há mais divisão em dois, apenas o movimento, a corrida, o trabalho. Desfrute essas atitudes. Ou você também pode abandonar tudo e se sentar no banco do parque. Mas ao fazê-lo, observe a sua mente. Pode ser que ela diga: você devia estar trabalhando, está perdendo seu tempo. Observe a mente. Sorria para ela. Quando a consciência se liberta da sua identificação com as formas física e mental, torna-se o que podemos chamar de consciência pura, ou iluminada, ou presença. Isso já aconteceu com alguns indivíduos e parece que está destinado a acontecer em breve em uma escala muito maior, embora não haja garantia absoluta de que vai acontecer. Muitos seres humanos ainda estão identificados com a mente e são governados por ela. Se não se libertarem a tempo, serão destruídos por ela. Vão se ver envolvidos em confusões cada vez maiores, conflitos, violência, doenças, desespero, loucura. A mente se transformou em um navio que naufraga. Se você não pular, vai naufragar com ele. A mente egóica coletiva é a entidade mais perigosa, insana e destruidora que jamais habitou nosso planeta. O que você acha que acontecerá ao planeta se a consciência humana não se modificar? Para a maioria dos seres humanos, a única maneira de descansar a mente é ocasionalmente revertê-la a um nível de consciência abaixo do pensamento. As pessoas fazem isso todas as noites durante o sono. Mas até certo ponto, isso também acontece através do sexo, da bebida e de outras drogas que suprimem a atividade excessiva da mente. Se não fosse pela bebida, por tranquilizantes e antidepressivos, bem como pelas drogas ilegais, todas consumidas em grandes quantidades, a insanidade das mentes humanas seria até mais óbvia do que já é. Acredito que, impedida de usar drogas, uma grande parte da população se transformaria num perigo para elas mesmas e para os outros. Essas drogas mantêm as pessoas paralisadas dentro da disfunção. Sua ampla utilização apenas retarda a ruptura das velhas estruturas mentais e o aparecimento de uma consciência superior. Enquanto os usuários individuais puderem obter algum alívio da tortura diária a eles infligida por suas próprias mentes, estarão impedidos de gerar uma presença consciente o bastante para se elevarem sobre o pensamento e assim encontrar a verdadeira libertação. Retornar ao nível de consciência abaixo da mente, que é o nível pré-pensamento dos nossos ancestrais distantes e também dos animais e das plantas, não é uma opção válida para nós. Não há como retornar. Se a raça humana tiver de sobreviver, terá de passar para o estágio seguinte. A consciência está se desenvolvendo por todo o universo, através de bilhões de formas. Portanto, se não conseguirmos isso, não terá a menor importância numa escala cósmica. Nunca se perde um avanço na consciência cósmica. Ele simplesmente vai se expressar através de uma outra forma. Mas o simples fato de eu estar falando aqui e de você estar me ouvindo ou lendo é um sinal claro de que uma nova consciência está ganhando espaço no planeta.
Não há nada de pessoal nisso. Não estou ensinando nada a você. Você está consciente e está prestando atenção. Há um ditado oriental que diz: o mestre e o ensinamento juntos criam um ensino. Em qualquer caso, as palavras em si não são importantes. Elas não são a verdade, só apontam para ela. Falo no momento de presença, e enquanto falo, você pode querer se juntar a mim nesse estado. Embora cada palavra que eu empregue tenha uma história e, é claro, venha do passado. Assim como todas as línguas, as palavras deste momento são condutoras de uma alta frequência de energia, de presença, bem diferente do significado que elas transmitem como simples palavras. O silêncio é um condutor até mais potente de presença. Portanto, quando você ler estas palavras ou me ouvir dizê-las, perceba o silêncio entre e sob as palavras. Perceba os espaços. Ouvir o silêncio, onde quer que você esteja, é um caminho fácil e direto para tornar-se presente. Mesmo quando há barulho, há sempre um pouco de silêncio entre os sons. Ouvir o silêncio cria imediatamente uma serenidade dentro de nós. Só a serenidade dentro de nós percebe o silêncio lá fora. E o que é a serenidade, senão a presença, a consciência livre das formas de pensamento? Eis aqui a realização exata do que venho falando. Agora vamos falar sobre Cristo. Mas não se apegue a uma única palavra. Você pode substituir Cristo por presença, se achar mais significativo. Cristo é a essência de Deus dentro de nós, ou o nosso eu interior, como às vezes é chamado no Oriente. A única diferença entre Cristo e presença é que Cristo remete à nossa existência divina, sem se importar se estamos ou não conscientes dela, ao passo que a presença significa a nossa divindade vigilante, ou a essência de Deus. Se admitirmos que não há passado nem futuro em Cristo, poderemos esclarecer muitos mal-entendidos e falsas crenças sobre ele. Dizer que Cristo foi ou será é uma contradição. Jesus foi um homem que viveu há 2000 anos e exerceu a sua divina presença, a sua verdadeira natureza. Suas palavras foram: antes que Abraão existisse, eu sou. Ele não disse: eu já existia antes de Abraão ter nascido. Isso significaria que ele ainda estaria dentro da dimensão do tempo e da identidade da forma. As palavras eu sou, utilizadas em uma frase que começa no tempo passado, indicam uma mudança radical, uma descontinuidade na dimensão temporal. É uma afirmação ao estilo Zen, de uma grande profundidade. Jesus tentou transmitir diretamente, e não através de divagações, o significado de presença, de autorrealização. Ele foi além da dimensão da consciência governada pelo tempo e penetrou no domínio da eternidade. Foi assim que a dimensão da eternidade surgiu neste mundo. A eternidade não significa tempo sem fim, mas sim tempo nenhum. Assim, o homem Jesus se tornou Cristo, um veículo de pura consciência. E qual é a própria definição de Deus na Bíblia? Será que Deus disse: eu fui e sempre serei? Claro que não. Isso teria conferido realidade ao passado e ao futuro. Deus disse: eu sou o que sou. Aqui não existe o tempo, só a presença. A segunda vinda do Cristo é uma transformação da consciência humana, uma mudança do tempo para a presença, do pensamento para a consciência pura, e não a chegada de algum homem ou de alguma mulher.
Se Cristo estivesse para chegar amanhã, revestido de alguma forma externa, o que ele ou ela poderia nos dizer, além de eu sou a verdade, eu sou a divina presença, eu sou a vida eterna, estou dentro de você, estou aqui, eu sou o agora? Não personalize Cristo, não dê uma forma de identidade a Cristo. Avatares, mães divinas, mestres iluminados, os pouquíssimos que realmente são, não têm nada de especial como pessoas. Como não tem de sustentar o ego, defendê-lo ou alimentá-lo, são mais simples do que as pessoas comuns. Qualquer pessoa com um ego forte os olharia como insignificantes. Ou mais provavelmente nem os veria. Se você for atraído para um professor iluminado, é porque já existe presença bastante em você para reconhecer a presença no outro. Houve muitas pessoas que não reconheceram Jesus ou Buda. Assim como há e sempre haverá pessoas que são levadas a falsos professores. Egos são atraídos por grandes egos. A escuridão não consegue reconhecer a luz. Portanto, não acredite que a luz está fora de você ou que ela só pode vir através de uma forma específica. Se só o seu mestre for a encarnação de Deus, quem é você então? Qualquer espécie de exclusividade é uma identificação com a forma, e a identificação com a forma significa o ego. Não importa quão bem disfarçado ele esteja. Em nosso estado natural de conexão com o ser, essa realidade mais profunda pode ser sentida a cada momento como o corpo interior invisível, que é a presença viva dentro de nós.